a dificuldade que antecede o seu crescimento profissional. O tema que eu trago para vocês aqui é uma partilha de vida. Não é relacionado a estudos científicos, a artigos, nem puxando artigos com inteligência artificial. Não, eu estou compartilhando algo que eu vivo e que eu acredito que muitos de vocês podem estar vivendo hoje ou podem viver e podem até estar no momento que em breve eu vou compartilhar com vocês, né? É um momento em que você fica preso a essa dificuldade e acaba não conseguindo crescer. Na minha vida eu passei 3 momentos de grande dificuldade profissional que antecederam um escala, né? E hoje eu estou passando por um deles, né? Os 2 primeiros foram, primeiro, eu era um designer que atendia negócios físicos, então eu era bem generalista, eu fazia de tudo um pouco, então eu era designer, eu ia para o estabelecimento dos clientes gravar vídeo, tirar fotos, fazia posts para a rede social do cliente, alguns clientes eu fazia até tráfego, né? Então eu fazia várias coisas ao mesmo tempo em busca de conseguir um faturamento bacana, né? E isso me ajudou a adquirir bastante experiência, mas ao mesmo tempo você se torna um profissional muito desvalorizado, né? E foi quando eu passei por uma grande dificuldade. Eu estava cansado disso e eu chego a dizer que Deus colocou algo na minha vida que me fez me movimentar, me obrigou a me movimentar, a sair de onde eu estava. Que foi o quê? Os clientes que eu estava me deixaram de lado devido a um acontecimento. Meu computador que eu tinha na época deu um problema na placa-mãe e eu tive que mandar para o conserto, passando uma semana no conserto, né, para ajeitar essa placa-mãe. E nenhum dos meus clientes esperou uma semana. Os únicos que esperaram eram um ticket bem baixo, não equivaliam a muita coisa dentro do faturamento que eu já tinha. Então eu perdi mais de 50% do faturamento da empresa em uma única semana, porque os clientes não entendiam, eram clientes tóxicos, né? E passado esse momento, eu tomei a decisão de que, cara, eu vou aproveitar esse momento e vou me movimentar para quê? Para nichar, para entrar em um mercado que eu acredito que eu possa ser mais valorizado. Eu vivia numa intensidade muito grande, né? Nunca trabalhei em agências, mas minha vida era como se fosse uma agência de uma pessoa só. Porque os primeiros contratos que eu fechei como designer eram contratos praticamente ilimitados, ganhando muito pouco. Então, essa movimentação, levando em consideração clientes desqualificados, me fazia trabalhar muito. E eu pensei, cara, se eu trabalho com essa intensidade em um lançamento, eu ganho mais. E foi quando eu decidi entrar no mercado de lançamentos, eu já conhecia o mercado, né? E entrei de ponta cabeça. Foi uma grande virada, né? Em 2 meses mais ou menos, a gente já estava em um patamar inimaginável, né? E dentro desse mercado de lançamentos já aconteceu a segunda dificuldade, que foi quando eu estava dentro de uma agência de lançamentos, né? Onde eu atendia vários experts dentro dessa agência. Essa agência era de um desses experts e cuidava de vários projetos relacionados a esse expert, né? E cara, os caras me ligavam até de madrugada para resolver problema, eles faziam live de madrugada para vender infoproduto, então aquela loucura que pessoas que são do mercado de infoprodutos vão saber o que é que eu estou falando aqui. E eu me vi num momento de burnout, praticamente, o próximo disso, em que eu pensei, cara, eu estou cansado disso aqui e eu precisava tomar uma decisão. A agência, os donos da agência adoravam o meu trabalho, só que eu não ganhava tão bem assim. Eu já estava com o meu nome rodando bem no mercado, mas não era o suficiente, eu estava limitado a essa empresa. E tomei a decisão. Eu disse, cara, eu vou abrir mão de um faturamento bacana aqui para conseguir escalar. E passei por mais uma dificuldade, né? Abri mão, comecei a procurar algumas agências ali de web design para adquirir algumas experiências nessa área e tudo. E foi quando eu comecei a crescer, né, ainda mais dentro do mercado, né? Eu saí dessa dificuldade, superei ela e consegui escalar mais uma vez, entrando em empresas ainda maiores, com mais qualificadas, conseguindo fazer meu nome
e agora nós entramos na terceira onda, né? Nesse terceiro momento de dificuldade. Ainda é um pouco incerto, né? Eu compartilho com vocês o quê? Eu encontro os erros que eu cometi para acontecer essa dificuldade agora. E que dificuldade? Eu tive meu filho já fazem 13 dias, mais ou menos, né? Maravilha, o Gabriel, amo muito você, meu filho, se você estiver assistindo esse vídeo. E 2 semanas antes dele chegar, mais ou menos, cara, eu vi a empresa passar por um momento em que eu fiquei, poxa vida, que vacilada. Uma vacilada que, independente do conhecimento que você tenha sobre negócios ou qualquer coisa do tipo, se você não executar direito, você é propício a passar por vacilar dessa forma também. Que foi o quê? Eu fiquei dependendo de poucos clientes dentro do estúdio, me acomodei nesses clientes grandes do mercado digital e foquei na minha carreira como cara que ensina outros designers. É uma carreira, pessoal, que demora para ser construída. Você não constrói da noite para o dia, né? E a principal fonte de renda da minha casa, querendo ou não, era o estúdio. Eu não deveria ter parado tudo para focar em infoproduto. Era para me ter focado ainda mais no estúdio, na escala desse estúdio, para depois focar aos poucos, quando eu tivesse com vários clientes e de certa forma mais tranquilo, né? Aí eu focava um pouco mais em infoproduto, né? Era para me ter feito o inverso. E aí o que aconteceu? Alguns clientes grandes aqui passaram por dificuldades, tiveram uma queda de faturamento e tiveram que sair da nossa lista de clientes, né? E aí é onde a gente sente um grande baque de queda de faturamento na empresa. Eu faço questão de compartilhar isso com vocês porque vida real, né? Eu sei que na internet muitas pessoas não falam sobre isso, mas, cara, eu não vejo problema em falar. Se qualquer pessoa que tenha uma empresa de design ou qualquer coisa do tipo está propício a acontecer esses momentos. Mas, apesar de toda a situação em que meu filho chega, em que com a chegada dele eu perco o faturamento, existe no fundo do meu coração aquele sentimento de que, cara, é passageiro. É um momento que antecede a vivência de algo que eu sempre busquei, sabe? Então, eu percebo hoje vários erros que eu cometi até esse último acontecido, essa dificuldade que está acontecendo agora, e estou disposto a corrigi-los, né? E com uma garra que antes eu não tinha. Então, a partir de agora se inicia uma nova fase. Uma fase em que eu olho para trás e vejo, cara, quem realmente é o Wagner, é o profissional, qual é o potencial desse profissional e como que eu posso escalar mais passando por esse momento. O que eu trago para você talvez você esteja passando por isso hoje. Eu não sei qual a dificuldade que você tem hoje, mas você precisa fazer com que essa dificuldade seja um combustível. Você olhe para esse momento e pense, cara, o que me levou a chegar até aqui? Beleza, foi a falta de estratégia de aquisição de clientes, foi a falta de movimentação, foi negligenciar funil de indicação como eu negligenciei. Por mais que eu ensine alunos e direcione e brigue com eles para lutarem pelo funil de indicação, eu fui lá e não fiz. E hoje eu sinto as dificuldades de você não ter isso. Porque falta lead, falta panela, né, de indicações e você acaba ficando sem nada e tendo que começar do zero, entre aspas, né? Mas, enfim, fica para você o seguinte conselho. Independente do momento que você esteja passando hoje na sua vida profissional, você precisa olhar para esse momento e pensar, cara, o que eu estou fazendo de errado e que eu posso corrigir agora nesse momento pré-escala. Sempre vejo a dificuldade como um momento que antecede o seu amadurecimento profissional como pessoa também, né? E que vai levar você para o próximo nível. Caso contrário, você se torna uma pessoa vitimista
que vai ficar olhando todo o tempo para a injustiça que aconteceu com você. E eu sinto lhe dizer que o mundo, a vida, ela não é justa. Ela não é justa. Ela tem os seus momentos de, vamos dizer assim, oscilação. A previsibilidade que você busca, ela, vamos dizer assim, você consegue conquistar uma parte dela, mas não ela como um todo. A não ser que você fique multimilionário e tenha uma alta consciência, um autocontrole financeiro para conseguir usufruir desse dinheiro, né, pela vida toda. Mas a realidade é que essa previsão, ela não é uma realidade. E ela é utilizada pelas pessoas no digital hoje para enganar você e fazer com que você ache que a previsão ela é garantida e ela pode ser garantida, sendo que não. Você pode garantir pelo menos um pouco dela. A realidade é que, mesmo você garantindo um pouco, a vida ela tem as suas surpresas. Ela é uma caixinha de surpresas. Como eu conversava com alguns amigos há anos atrás, a gente sempre dizia: a vida é uma caixinha de surpresas e você tem que estar preparado para essas surpresas, não como um vitimista, mas como uma pessoa que está disposta a passar por essas dificuldades, amadurecer e ser uma pessoa ainda melhor, capaz de solucionar o problema de outras pessoas, ajudando outras pessoas, levando em consideração a dificuldade que você passou e todo o seu conhecimento adquirido com isso. Tá bom? Espero ter ajudado você com esse vídeo de partilha, né? E que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acredita que precisam ouvir essa partilha, essa verdade, vamos dizer assim. E tamo junto. Não seja iludido pela previsibilidade absoluta. Ela não existe, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.